Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 539, a perfeição explicada a João de Zebedeu, que se acusa de culpas inexistentes. Valtorta descreve visão dia 14 de dezembro de 1946. É uma manhã serena, mas de muito frio. A geada depositou seus cristais farinhentos no chão e sobre as ervas, e transformou os pequenos ramos secos do chão em preciosos porta-joias pulverizados com pequenas pérolas. João sai de sua espelunca, está muito pálido e com sua veste de cor avelã escura. Deve estar também com muito frio e está se sentindo mal. Não sei que sua palidez é quase lívida e está dando uns passos sem segurança, próprios de quem não se sente bem. Ele vai indo em direção ao pequeno rio, fica na dúvida se enfia ou não as mãos na água. Depois ele se decide, tendo feito uma concha com as duas mãos, apanha e bebe um gole daquela água, que está límpida, mas está também muito gelada. Ele sacode as mãos e as acaba de enxugar na aba de sua veste, depois fica sem saber o que fazer. Olha para os escombros onde está Jesus e depois para os de onde ele está, e vai voltando lentamente para estes. Mas ao chegar junto à entrada da gruta, sente uma tontura e cambaleia. Teria caído se não se agarrasse a uma parede meio desmoronada. Ele está com a cabeça sobre um braço dobrado, agarrando-se ainda à parede por algum tempo. Depois levanta a cabeça e olha ao redor de si. Não entra mais em sua gruta, mas passando rente à parede e apoiando-se nas saliências ásperas das pedras, que não estão recobertas pelo reboco, dá uns poucos passos que o separavam do estábulo onde está Jesus. E tendo chegado à entrada, joga-se no chão e diz gemendo: Senhor meu, tem piedade de mim. Jesus logo aparece. Jesus diz: João, que estás fazendo? Que tens? Oh, meu Senhor, eu tenho fome. Há quase 2 dias que não como nada. Estou com fome e com frio. E bate os dentes, muito pálido. Vem para dentro, diz Jesus, ajudando-o a erguer-se. E ele, ajudado pelo braço de Jesus, chora com a cabeça inclinada sobre o ombro do Senhor e suspira, dizendo: Não me castigue, Senhor, eu te desobedeci. Jesus sorri e lhe responde: Já foste castigado. Estás como quem está morrendo. Assenta-te aqui nesta pedra, agora vou acender o fogo e te darei de comer. E Jesus acende com a isca algumas ramagens secas, fazendo um bom fogo no rústico fogão junto à porta. O cheiro dos ramos acesos e a alegria das labaredas se espalham por toda a miserável gruta, e Jesus, tendo enfiado em um graveto 2 pedaços de pão, os aproxima das chamas, e quando percebe que já estão quentes, cobre-os com pedaços dos queijos gordos deixados pelos pastores, e o queijo se derrete e pinga sobre o pão que agora Jesus conserva suspenso sobre as chamas, como se fosse um prato. Come agora e não chores, diz sempre sorrindo e passando o pão a João, que chora em silêncio como um menino extenuado, e não deixa de derramar lágrimas, nem mesmo ao comer com avidez aquele alimento confortador. Jesus volta para a manjedoura e vem de lá trazendo mel e o coloca por sobre as cinzas que esquentaram com o calor da lenha, a qual está queimando suspensa sobre 2 pedras que servem de pilares. Estás melhor agora? Pergunta Jesus, sentando-se ao lado do seu apóstolo, que faz sinal que sim com a cabeça, mas continuando sempre a chorar. Jesus lhe passa um braço atrás das costas e o puxa para si, o que aumenta o pranto de João, que está ainda muito cansado e talvez perturbado pelo medo de alguma reprovação, pela emoção por ter sido bem acolhido e por não estar sabendo fazer outra coisa a não ser chorar. Jesus o segura, unido assim, sem nada falar, enquanto João come, e depois diz: Por ora basta, as maçãs tu comerás mais tarde. Quereria dar-te um pouco de vinho, mas não tenho. Encontrei anteontem pela manhã feixes de lenha e comida fora do estábulo, mas vinho não havia. E por isso não te posso dar. Se fosse mais tarde, eu poderia ir procurar leite com os pastores, que eu vi ir levando o rebanho para o outro lado do rio. Mas enquanto a geada não se derrete, os rebanhos não saem. Já estou melhor, Senhor. Não te aflijas por mim. E tu, por que te afliges e ficas parecendo uma árvore da qual o sol derreteu a geada? Diz Jesus, sorrindo ainda mais vivamente e beijando João no alto de sua fronte. Porque eu estou cheio de remorso, Senhor. E sim, deixa-me ir. Eu preciso falar-te de joelhos, pedir-te perdão. Pobre João, na verdade o esforço acima de tuas capacidades enfraqueceu-te a fé e a inteligência. E achas tu que eu tenho a necessidade de ouvir tuas palavras para poder julgar-te e absolver-te?
Sim, sim, tu sabes tudo, eu sei disso, mas eu não terei paz enquanto eu não tiver dito eu mesmo o meu pecado. Ou melhor, os meus pecados. Deixa-me fazê-lo, deixa-me acusar as minhas culpas. Tá bom, pois bem, fala, se é que isso vai te trazer a paz. João se põe de joelhos e, levantando os olhos lacrimosos, diz: Eu pequei por desobediência, por presunção e por, não sei se digo bem, por humanidade. Mas certamente esta é a minha culpa, mais recente, mais grave, a que me dá maior dor, e que me fala como eu sou um servo inútil, e até mais ainda, um egoísta, um indigno é que eu sou. As lágrimas realmente estão lavando o rosto dele, enquanto em Jesus o sorriso vai ficando cada vez mais luminoso. Jesus está um pouco inclinado sobre a dor de João, mas João está tão aflito que não sente o conforto naquele sorriso, e continua. Eu te desobedeci. Tinhas dito que não devíamos nos separar, e eu me separei logo dos meus companheiros e os escandalizei. Respondi mal a Judas Iscariotes, que me havia feito observar que eu estava pecando. Eu lhe disse, tu fizeste isso ontem e eu faço hoje. Tu o fizeste para teres notícia de tua mãe e eu faço para estar com o mestre e velar por ele defendendo-o. Eu pretendi de mim mesma, porque eu queria fazer isso. Eu, pobre inepto, defender a ti. E depois eu pretendi, porque quis imitar-te. Eu disse, certamente ele vai rezar e jejuar e eu farei o que ele faz, e pela mesma intenção que ele faz. Mas ao contrário. E o seu pranto transformou-se em soluços enquanto a confissão da miséria do homem, da matéria que dominou a vontade do espírito, vai saindo pelos lábios de João. E ao contrário, eu fiquei dormindo, adormeci logo, e só quando o dia já estava alto é que eu despertei e vi que tu tinha ido ao rio para te lavares e voltares para cá, e compreendi que teriam podido, nesse momento, te capturar sem que eu estivesse pronto para te defender. E depois eu queria fazer penitência e jejum para ti, mas não fui capaz de fazê-lo. Aos pedacinhos, como se fosse para não comer, acabei comendo no primeiro dia todo o meu pão. Tu sabes que eu não tinha outro pão, e ainda não estava saciado quando ele se acabou. Ai, no dia seguinte tive ainda mais fome, nesta noite, ai, anteontem, eu não consegui dormir por causa da fome e do frio. E também nesta noite não dormi nada, e não fui capaz de resistir mais essa manhã, e eu vim aqui porque eu fiquei com medo de morrer de inanição. E é isso que mais me faz mal, por não ter sabido velar para rezar e velar por ti, mas ter sabido fazê-lo por causa só das mordidões, as mordidões da fome e do frio. Ai, eu sou um servo idiota e vil. Castiga-me, Jesus. Pobre menino. Eu quereria que o mundo todo tivesse essas culpas tuas para acusar-se delas. Mas escuta, levanta-te e escuta, e o teu coração ficará em paz. Desobedeceste também a Simão de Jonas? Não, mestre, eu não teria nunca feito isso, porque tu disseste que devíamos estar a ele sujeitos, como ao irmão mais velho, mas quando eu lhe disse que meu coração não estava tranquilo por vê-lo ir sozinho, ele respondeu-me que eu tinha razão. Mas ele disse que não podia vir porque ele recebeu a ordem de guiar a todos, e falou, vai tu e Deus esteja contigo. Os outros levantaram a voz e Judas, mais do que os outros, foi contra eu ter vindo aqui. Eles se lembraram da obediência e censuraram Simão Pedro. Censuraram eles? Ser sincero, João. É verdade, mestre, mas na verdade foi Judas que censurou Simão e me maltratou. Os outros somente disseram, o mestre ordenou que estejamos juntos. E foi a mim, não nosso chefe, que o diziam. Mas Simão respondeu, Deus está vendo com que fim é feito isso e o perdoará. E o mestre o perdoará porque isto é amor. E me abençoou, me beijou e me mandou vir aqui atrás de ti, como naquele dia em que foste concusa através do lago. E então, desta culpa eu não tenho que te absolver. Porque ela é grave demais? Não, porque ela não existe. Vem cá, João. Fica ao lado do teu mestre e escuta uma grande lição. É necessário saber cumprir as ordens com justiça e discernimento, sabendo entender de verdade qual é o espírito da ordem dada, e não somente as letras que compõem a ordem. Eu disse, não vos separeis. Tu te separaste e só por isso já terias pecado. Mas antes eu havia dito, sede unidos de corpo e de espírito e sujeitos a Pedro.
Com aquelas palavras, eu o escolhi como meu legítimo representante entre vocês, com a faculdade plena de julgar e de dar ordens a vocês. Por isso, tudo o que o Pedro fez ou fará na minha ausência será bem feito. Porque, tendo eu investido ele de poder de guiar-vos, o Espírito de Deus que está em mim também estará com ele. E o guiará ao dar as ordens que as circunstâncias impuserem, e que a sabedoria sugerir ao apóstolo-chefe, para o bem de todos. Se Pedro te tivesse dito não vás, e tu tivesses vindo mesmo assim, nem mesmo o motivo bom do teu ato, sendo amor, e de querer me acompanhar-me por amor, querendo defender-me e estar comigo nos perigos, nada disso teria sido suficiente para anular a tua grande culpa. Seria então desejado o meu perdão nisso. Mas Pedro, teu chefe, te disse, vai. Então a obediência a ele justifica plenamente você. Estás convencido disto? Sim, mestre. Devo absolver-te da culpa de presunção? Dize-me sem ficar pensando se eu estou vendo ou não o teu coração. Tu presumiste com soberba que poderias querer imitar-me para poderes dizer com a minha vontade, eu aboli as necessidades da carne porque eu posso tudo o que eu quero? Pensa bem nisso. João põe-se a pensar e depois disse, não, senhor, examinando-me bem, não foi assim. Eu esperava poder fazê-lo, porque eu compreendi que a penitência é um sofrimento da carne, mas é luz para o espírito. Compreendi que é um meio de fortalecer a nossa fraqueza e obter muito de Deus. Tu o fazes por isso, e eu por isso queria também fazer. Eu creio não estar errado se disser que se você faz, que és forte, tu poderoso, tu santo, nós o deveríamos fazer sempre. Se sempre possível pudéssemos fazê-lo para sermos um pouquinho menos frágeis e materiais. Mas eu não fui capaz de fazê-lo. Eu sempre tenho fome e muito sono. E o pranto recomeça a gotejar devagar, humilde, como uma verdadeira limitação das capacidades humanas. Pois bem, até esta pequena miséria da carne, achas tu que tenha sido inútil? Oh, como te recordarás dela no futuro, quando tiveres a tentação de ser severo demais, exigente com os teus discípulos e os fiéis. Esta experiência tua te tornará a reflorescer na tua memória, dizendo-te, João, lembra-te de que tu também caíste no cansaço um dia e na fome. Não queiras que os outros sejam mais fortes do que você foi. Sê tu um pai dos teus fiéis como o teu mestre foi um pai para ti naquela manhã. Tu poderias muito bem velar e não sentir essa grande fome, mas o Senhor permitiu que tu passasses por essas necessidades da carne, para fazer-te humilde, sempre mais compassivo, amoroso para com os teus semelhantes. Muitos não sabem distinguirem sobre a tentação e a culpa verdadeira. A primeira tentação é uma prova, muitas vezes permitida por Deus, para dar merecimento e não priva a pessoa da graça de Deus. Já a culpa realmente verdadeira é a queda da pessoa, que lhe tira o mérito e a graça. Quantos não sabem distinguir entre acontecimentos naturais e culpas, e se escandalizam por terem pecado, enquanto, e é o teu caso, não fizeram nada mais do que obedecer a leis naturais boas? Eu distingo, chamando de boas essas leis naturais, dos instintos desenfreados do pecado. Porque nem tudo o que hoje chamam de leis naturais é realmente mesmo assim e é boa. Boas eram todas as leis conexas com a natureza humana que Deus havia dado aos progenitores e dado à natureza natural, a necessidade do alimento, do repouso, da bebida dentro de uma ordem. Depois, com o pecado, se esmiscuíram e se misturaram com as leis naturais, o pecado, corrompendo o que era bom, os instintos animais, o desregramento, a sensualidade de todas as espécies. E Satanás aproveitou disso e conservou vivo o fogo, o estímulo dos vícios com as suas tentações. Agora tu estás vendo que se não é pecado ceder à necessidade do repouso e da comida, por outro lado é pecado, sim, o exagero, a libertinagem, a embriaguez e o ócio prolongado. Também a necessidade de se casarem e criarem seus filhos nunca foi pecado, pois Deus deu esta ordem para povoar os homens, de homens a terra.
Mas deixa de ser bom o ato dos casais quando é feito só para a satisfação da sensualidade e prazer. Estás convencido também neste ponto? Sim, mestre. Mas então diz-me uma coisa. Aqueles que não querem procriar pecam contra uma ordem de Deus. Tu disseste uma vez que o estado de virgindade é bom, e eu posso querer esse estado para sempre. Esse estado é o mais perfeito, João, para quem quiser servir a Deus. Como é o mais perfeito aquele que, não se vendo bem pago por fazer bom uso das riquezas, e tem riquezas, se despoja completamente delas para um fim bom. São as perfeições às quais pode chegar uma criatura humana. E grande prêmio essas pessoas terão. 3 são as coisas mais perfeitas para uma pessoa, uma criatura humana: a pobreza voluntária por amor a Deus, a castidade perpétua por amor a Deus e a obediência absoluta em tudo que não é pecado. Essas 3 coisas tornam um homem semelhante a anjos, e uma é perfeitíssima: dar a própria vida por amor de Deus e dos irmãos. Isto torna a criatura semelhante a mim, porque a conduz ao perfeito amor. E quem ama perfeitamente é semelhante a Deus, absorvido em Deus e com Deus unido. Permanece, pois, em paz, meu dileto. Não há culpa em ti, eu te digo, porque então aumentas o teu pranto. Porque uma culpa sempre existe. Há de ter sabido vir a ti por necessidade, e há de ter sabido vigiar por causa da fome, e não por amor como eu gostaria. Não me perdoarei nunca disso. Não me acontecerá isso mais. Nunca mais dormirei mais enquanto estiveres você sofrendo. Não te esquecerei enquanto estiveres chorando. Não empenhes o seu futuro, João. Não faça promessas que você não sabe se Deus vai te ajudar a cumpri-las, né? A tua vontade está disposta, sim, mas ainda poderia ser dominado pela carne. E com isso terias um profundo e inútil rebaixamento e remorso de depois te lembrares de que essa promessa feita a ti mesmo não foi mantida depois pela fraqueza da sua carne. Olha, eu te digo, o que deves dizer para ficares em paz. Aconteça o que acontecer, dize comigo. Eu, com a ajuda de Deus, faço a proposta, quanto me for possível, não ceder mais ao peso da carne. E fica firme então nessa vontade. Se depois, um dia, mesmo sem o quiseres, a carne cansada e aflita vencer então a tua vontade, então naquela hora, como agora, tu dirás: reconheço ser um pobre homem, como todos os meus irmãos, e isso me ajuda a trazer decepado o meu orgulho e manter-me humilde. Ó João, João, não é o teu sono inocente o que pode causar-me dor e ofensas. Toma estas. Aí ele me mostra as maçãs. Essas te reconfortarão bastante. Dividamo-las juntos, bem dizendo aos que me ofertaram, e toma as maçãs já cozidas e quentes. Dá 3 delas a João e guarda 3 para si. Quem foi que te deu, Senhor? Quem foi que veio a ti? Quem sabias que estava aqui? Eu não ouvi nem vozes nem passos, contudo, depois da primeira noite eu sempre velei. Eu saí às primeiras claridades do dia e havia feixes de lenha. Diante da entrada e por cima deles havia pão, queijos e mel. Não vi ninguém, mas somente alguns podem ter tido o desejo de repetir uma peregrinação em um gesto de amor. Diz lentamente Jesus. Ah, é verdade, os pastores. Eles o haviam realmente dito, que iremos à terra de Davi. São dias de lembranças. Mas por que não ficaram aqui conosco? Porque eles adoraram e se compadeceram. Adoraram a ti e se compadeceram de mim. São melhores do que nós, aqueles homens. Sim, eles realmente conservaram boa, cada vez melhor a própria vontade. Para eles não foi prejuízo as graças e os dons que Deus lhes deu. Jesus não está mais sorrindo, ele fica pensando e se entristece. Depois ele estremece e olha para João, que está olhando para ele e diz: E então vamos caminhar? Já não estás mais enfraquecido? Não, mestre. Não estou com muita resistência, acho eu, porque estou com os membros doloridos, mas penso que eu posso caminhar. Então vamos pegar. Vai pegar tua sacola enquanto eu vou recolher alguns objetos na minha e iremos. Tomaremos o caminho que vai para o Jordão a fim de evitar Jerusalém. E quando João volta, ele se põe a caminho, fazendo de novo o mesmo trajeto feito na vinda, afastando-se pelo campo que vai se aquecendo ao brando sol de dezembro.
E assim termina essa visão Fiat.